Temos entrevista super importante aqui no Bastidores CNN. Vamos conversar com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. Ele aceitou o convite feito pelo ministro indicado por Lula para assumir o Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski. Vai ser o secretário nacional de Segurança Pública. Sarrubo, que já está em tela, o procurador, aceitou também, por meio de Pedro Duran, nosso analista de política, participar dessa entrevista aqui no Bastidores. Bem-vindo, procurador, me ouve bem? Ouço perfeitamente. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Bom, procurador, a gente queria saber dos primeiros passos, né? O que o senhor já conversou com o ministro Lewandowski, se já tem em mente alguma ação a ser aplicada em relação à segurança pública. O ministro descreveu o senhor como o mais qualificado para o combate ao crime organizado. E trazendo um pouquinho de bastidor do que a gente apura sobre a sua atuação, a gente sempre ouve dizer que o senhor vai ser linha dura. Eu tenho curiosidade de saber a que o senhor acredita esse tipo de expectativa. Não, na verdade, eu tenho 34 anos aqui de Ministério Público e nesses 34 anos eu prioritariamente sempre trabalhei na área criminal, mas a fama de linha dura não é verdadeira. Na verdade, é apenas por conta do viés criminal que eu sempre tive aqui na minha atuação. No fundo, sempre trabalhamos procurando ser justos, né, como promotores de justiça, procurando a correta aplicação da lei e, enfim, observando as normas processuais e todas as garantias, inclusive daqueles que processamos ao longo da nossa carreira. E o mesmo acontece agora na Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que temos essa atribuição criminal no campo da competência originária para algumas autoridades. Mas, na verdade, acho que o ministro quis dizer o seguinte, que eu tenho um histórico de atuação na área criminal e é essa expertise que a gente pretende levar e discutir com os demais colegas que estarão no Ministério e muito mais do que isso, né? Nós pretendemos, acho que a ideia principal do ministro é que a gente possa aprimorar o trabalho que já era muito bem feito, é bom que se diga, pelo ministro Flávio Dino, pelo meu amigo, fraterno amigo Tadeu Alencar, a quem eu teria a honra de suceder, no sentido também e principalmente de buscarmos uma maior integração entre as forças de Estado, percorrermos o Brasil, falarmos com as forças de segurança dos estados para que a gente possa entender quais são as demandas, entender quais são as prioridades e, a partir daí, formularmos, a partir da Secretaria e do Ministério, políticas que possam fazer avançar a segurança do cidadão. Procurador, a sua atuação junto à GAECO em São Paulo é muito elogiada no combate ao crime organizado. O combate às facções criminosas deve ser um norte da gestão do senhor? Essa é uma questão que toca não só ao Brasil, mas a gente tem visto a toda a América Latina, América do Sul em especial, e, portanto, tem que estar esse tema, sim, na nossa pauta. Eu venho trabalhando diretamente com os GAECOS desde 2016, quando assumi a Subprocuradoria de Políticas Criminais, e, sem sombra de dúvida, essa expertise que eu tenho, não só com o GAECO aqui de São Paulo, mas recentemente, há mais de 2 anos, na presidência do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, no âmbito do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, o GENECOC. Lá nós tentamos formular uma política nacional de GAECOS, fizemos inclusive uma grande operação nacional com mais de 8 GAECOS de todo o Brasil. Essa operação foi um sucesso em termos de prisões e apreensões de dinheiro, de drogas e tudo mais, de maneira que o pouquinho que a gente sabe desse campo a gente pretende levar para discussão com os colegas de ministério e para discussão em nível nacional e procurar colaborar para o aprimoramento da segurança pública no Brasil. Procurador, o senhor já começou a estudar a sua equipe? Que tipo de profissionais o senhor considera que são necessários, com que perfis para combater o crime organizado e para dar a resposta necessária para a segurança pública? Uma cobrança, aliás, feita pelo próprio presidente. É um baita desafio, né, procurador?
É um grande desafio, sem dúvida. É claro que eu estou pensando ainda em alguns nomes, mas eu terei ainda uma ou duas reuniões com o ministro antes do final de semana, até é uma questão agora de acertarmos as agendas, e a partir daí a gente vai entender um pouco essa questão. Eu tenho uma questão aqui que eu ainda eu sou Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, o Ministério Público aqui continua, ainda ficarei um tempo por aqui, precisamos acertar inclusive a data do início, né? Eu estou discutindo isso com o ministro Lewandowski, e a partir daí, nesse caminho, nós vamos pensar em nomes. Claro que eu tenho algumas ideias, claro que a gente já discutiu bastante diretrizes básicas para esse trabalho, e elas são, eu posso e devo divulgar aqui, um trabalho de integração e um trabalho que possa ser cada vez mais estratégico e resolutivo, que a gente possa apresentar resultados rápidos em termos de melhoria da sensação de segurança da população de todo o Brasil. Procuradora, eu vou chamar a Thaís Arbex, nossa analista, para fazer uma pergunta, mas antes, rapidinho, uma questão. O ministro Ricardo Lewandowski fez algum pedido ou uma orientação para o senhor à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública? O pedido principal que ele fez é para que eu trouxesse também, não só a expertise, mas que eu pudesse trazer a atuação dos ministérios públicos estaduais nesse campo da segurança pública e, notadamente, no combate às organizações criminosas. Toda a expertise, mas mais do que isso, unir cada vez mais os ministérios públicos estaduais e iniciar uma convergência com o MPF, com as forças federais, como, por exemplo, Polícia Federal e polícias dos estados. Esse é o grande pedido do ministro, integração. Não é? Dos ministérios públicos dos estados, eu tenho, evidentemente, um excelente relacionamento com todos os procuradores gerais em exercício aqui no Brasil. Então, esse acredito que seja um bom trunfo para a gente começar um belo trabalho, trazendo não só os GAECos, mas trazendo também os procuradores gerais e os ministérios públicos para esse debate. Obrigada, gente. Boa tarde, procurador. O senhor falou sobre a data que o senhor deve começar. O mandato do senhor termina no dia 17 de abril, se eu não me engano. Há possibilidade do senhor antecipar a saída para já ingressar aqui, né, no governo federal? E aí a outra pergunta. O senhor era apontado como um dos nomes para a vaga do Superior Tribunal de Justiça. A partir dessa definição, imagino que o senhor decidiu definitivamente se afastar da carreira da magistratura. Bom, primeiro, essa questão da data eu estou discutindo com o ministro Lewandowski. Claro que abril não existe essa possibilidade, eu vou antecipar. A gente só está discutindo como e quando. Eu sou muito grato ao Ministério Público. Na verdade, eu vou levar o Ministério Público comigo para a Secretaria, ele estava sempre na minha vida, e não há hipótese de eu me afastar desta instituição, mesmo no cargo de secretário. Mas antes de sair, eu tenho algumas missões a cumprir aqui, e é justamente esse timing que eu estou, neste momento, discutindo com o ministro, quando será a minha posse. O ministro assume no início de fevereiro, eu acho que vou um pouquinho mais, um pouquinho depois, nós vamos discutir isso, mas, claro, não pode demorar muito. Essa, inclusive, é um pedido do ministro. Com relação ao Superior Tribunal de Justiça, eu tive uma atuação nesses últimos quase 4 anos, 3 anos e 10 meses, praticamente, muito intensa. Essa foi uma pauta prioritária que nós imprimimos no Ministério Público, que era a nossa atuação nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. E, em função dessas sustentações orais e desses memoriais apresentados, da nossa presença constante na Corte da Cidadania, que é o STJ, acabamos sendo cotados aí e tudo mais, mas nunca houve nada de concreto. Seria, evidentemente, uma honra, né? Uma das cortes mais importantes do país, sem sombra de dúvida, seria uma honra muito grande, mas esse chamamento do ministro Lewandowski, esse tema que me é muito caro, mostrou-se como um desafio muito grande. A minha esposa costuma dizer que eu não consigo viver sem frio na barriga, então eu achei que o frio na barriga imediato era necessário, né? E acabamos saindo desse curso. Mas eu tenho certeza que a escolha do presidente da República, dos ministros do Superior Tribunal de Justiça será ótima. Essa vaga do Ministério Público contará com uma grande magistrada, um grande magistrado que honrará a carreira do Ministério Público naquela corte, como já tem acontecido ao longo de décadas. Procurador, agradeço o seu tempo aqui conosco. Bom trabalho, boa sorte nesse novo desafio. Até uma próxima. Muito obrigado, um bom trabalho a vocês.